Graça e paz, amados e amadas, abençoados e abençoadas. Aqui quem fala é a pastora Madalena. Nesse momento, nosso paizinho quer falar conosco em Isaías 66, versículos 1 e 2, e a palavra diz assim: Olharei para o humilde e contrito de espírito, e que teme da minha palavra. Olharei para o humilde e contrito de espírito e que teme da minha palavra. Meu amado e minha amada, Deus está olhando para nós que realmente somos humildes e contritos e quebrantados de coração. Deus está olhando para nós. A gente precisa, meu amado e minha amada, experimentar o quebrantamento novamente em nossas vidas, se a gente não está quebrantado diante de Deus. Porque a palavra diz que Ele olha para o humilde e para o quebrantado de espírito, o contrito de espírito, aquele que teme da palavra dEle. Vocês estão entendendo o que o papai está falando? Que sabe, amados, sabe o que é um quebrantamento? É quando eu, você, nós quebramos a nossa própria vontade, sabe? De forma que as nossas ações passem a não ser governadas mais por nós, queridos, mas governadas por Deus através do Espírito Santo. Quando eu e você temos esse quebrantamento, nós já não temos mais vontade, a gente é guiado, a gente é governado pelo Espírito Santo. Isso, queridos, esse quebrantamento vai transformando o nosso temor natural no temor de Deus, queridos, que é o princípio da sabedoria. Talvez você me pergunte, mas o que eu faço para me ter esse quebrantamento? O que eu preciso fazer para me quebrantar diante de Deus dessa forma que o agrada? Tenha humildade e tenha obediência. Seja humilde de coração. Eu não estou falando dessa humildade que é para as pessoas verem, não. Uma humildade de coração, da tua essência, que Deus olha e vê. E obediência, querido. Sabe, a humildade, segundo a palavra de Deus, é a pessoa que concorda com Deus em seu coração. Você tem concordado com Ele no seu coração? Mesmo que a tua mente esteja discordando, você concorda com o papai? Você já leu lá em João 1,9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você parou? Fez a leitura? Analisou? Então, mesmo que a tua mente discorde, confie em Deus, alinhe-se a Ele, concorde com Ele. A gente tem vivido dias, queridos, que muitos de nós temos complexo de culpa, sabe? E nós, muitas das vezes, não concordamos com a palavra de Deus. Nós queremos adaptar Deus à nossa vida e nós temos que adaptar a palavra de Deus. Né? A palavra diz que mesmo que a pessoa fale a língua de Deus ou qualquer tipo de língua, a língua dos anjos, se ela não tiver amor, queridos, ela não é nada, né? E nós precisamos ter essa comunhão com Deus, ter essa comunicação que tem uma eficácia entre nós e Deus, de aprender com Ele, de ter temor a Ele e de, queridos, aceitar a palavra, receber a palavra no nosso coração. Sabe, aqui em 1 João diz que se a gente confessar os nossos pecados, não importa qual seja o teu pecado, confessa. Ou você não confessa, ou você vai diante de Deus e fala, perdoa o meu pecado, mas você não cita para Deus o teu pecado. Você não tem a coragem de alinhar diante de Deus aquilo que você tem feito e pedir perdão por eles. Pode pedir, não importa o que você fez ou deixou de fazer. Deus, Ele vai perdoar você quando você pedir com sinceridade de coração. E Ele vai te purificar de toda injustiça. Sabe, queridos? E quando eu e você fazemos isso, nós estamos em concordância com a palavra.
Sabe, essa passagem, ela mostra que a gente não precisa carregar a culpa, a gente não precisa disso, pois Deus, ele já pagou os nossos pecados, né? Todos eles. E se confessamos a Ele, eles são todos perdoados e ficam no mar do esquecimento. Então a nossa mente, ela tem que estar em concordância com a palavra. Mas se a minha mente, a sua, a nossa, não concordar com isso, se a gente não tiver concordância com a palavra, a gente vai percorrer o longo caminho da nossa vida, da nossa jornada, cheio de penitência, sabe? Cheio de tristeza, uma vida capenga, porque a gente fica nessa penitência querendo ser aprovado por Deus, sabe? Mas não acredite nisso, você não precisa disso. A gente não precisa, sabe, fazer essas penitências para estar pronto para caminhar com Cristo. É só ter essa sinceridade de coração, de vir a Ele como a gente está. E quando confessamos, imediatamente nós recebemos o perdão de Deus, né? O Salmo 103, versículo 8 e 10, fala: misericordioso e piedoso é o Senhor. Sabe, talvez você não seja nem um pouco misericordioso, nem piedoso. Talvez Deus está falando com pessoas agora que não tem misericórdia de ninguém, nem piedade por ninguém. Sabe aquelas pessoas que rotulam, aquelas pessoas que batem o martelo, aquelas pessoas que enclausuram, que já colocam a pessoa com as suas palavras enclausuradas, coloca as cangas, né, pisa naquela cana quebrada, apaga aquele pavio que fumega. Talvez essa palavra está chegando para você e Deus está falando para você: olha, eu sou misericordioso e piedoso, eu, o Senhor. Eu sou longânimo e grande benignidade. E não reprovará perpetuamente e nem para sempre reterá a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados. Você já imaginou se Ele te tratasse segundo os teus pecados? Você já pensou se Ele te recompensasse segundo as suas iniquidades? Mas Ele não faz isso. Igual você faz, né, por falta de misericórdia e de piedade e de amor, você trata as pessoas segundo os pecados dela, recompensa as pessoas segundo aquilo que ela está fazendo, que não está te agradando. E você tem sido juiz, né, sem misericórdia, sem piedade. Sabe, nem o próprio Deus não nos reprova para sempre. Nem o próprio Deus fica retendo a ira. Ele trata a gente de uma outra forma. Sabe, meu amado e minha amada, outra coisa que nós precisamos ter, para ter esse coração dessa forma, quebrantado, nós precisamos ter obediência. Né? De tudo que é pregado, de tudo que é falado, o mais importante não é ouvir, não é falar, é colocar em prática. Colocar em prática. Você tem colocado? Ou você é aquele que só fala, que fala para as pessoas, mas você não pratica? É aquele religioso, aquele fariseu religioso de antigamente, e que tem muitos hoje em dia? Sabe, não adianta somente concordar e reconhecer as falhas. É preciso obedecer. Eu concordo com a palavra, eu reconheço minhas falhas, mas não obedece o que o Espírito Santo fala. Sabe, não obedece o que o Espírito Santo está falando no seu coração. Sabe, fica olhando, sabe, para essa imensa escada, mas não tem a ousadia de subir e de começar de novo, porque a partir do momento que você vai diante de Deus, que você é um religioso, que você é uma religiosa, que você é aquele que fala, mas não pratica, e você confessa para Deus, e você entra em concordância com a palavra, reconhece suas falhas e é perdoado, é um começar de novo. Essa obediência ao Espírito Santo é subir de degrau por degrau de novo. Então, queridos, comece agora a subir daqui para frente. Olhe apenas o próximo degrau e busque fazer algo cada vez mais que te aproxima de Deus e nos pequenos detalhes da sua vida. Sabe? Começa lendo a palavra, começa lendo os versículos, sabe? Faça o teu devocional de manhã, de madrugada, não sei, o teu horário para ter o devocional, onde você vai estar ali com Deus, onde você vai experimentar Ele, conversar com Ele, agradecer a Ele. Ore, enquanto você estiver aí no seu trabalho, quando você estiver aí no seu ônibus, quando você estiver aí no seu carro, onde você estiver, ore, esteja orando, falando
falando com o papai, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto, mas também quando você estiver deitado, quando você estiver aí, sabe, para dormir, ore, sabe, deseja ardentemente Deus na tua vida em todos os momentos, priorize Ele, priorize, sabe, o Espírito Santo na tua vida, priorize o teu lado espiritual, sabe, isso vai quebrantar você. E você vai se sentir cada vez mais forte. E quando você olhar para trás, você vai ver que Deus, Ele estava olhando o tempo todo para você. E você não estava sozinho em nenhum momento. Ele estava ali juntinho, te capacitando. E você venceu, Ele te capacitou para isso. Sabe, queridos, nós precisamos acordar, despertar e ter temor de Deus e ter obediência, concordar com a palavra, mas entrar em obediência a Deus. Parar de discordar da palavra. A gente tem que ter concordância com a palavra, sabe? Porque se o Senhor está dizendo que Ele olha para o humilde contrito de espírito e o que teme da palavra, Ele está olhando para aquele que é quebrantado, para aquele que é humilde, para aquele que tem temor no seu coração. Agora, se você não tem, Ele não está olhando para você. Ele não está. Sabe, talvez você seja aquele que vai diante de Deus e fica questionando a Deus nas coisas. E o Senhor está te falando agora em Romanos 9:20, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? Talvez você está falando, não, por que eu sou assim? Por que acontece isso comigo? Por que eu nasci dessa família? Por que eu nasci nessa casa? Por que eu nasci nesse país? Talvez você tenha tantos porquês diante de Deus, questionamentos diante de Deus, sabe? Falando para Deus que você queria isso ou aquilo, que está no lugar errado, com a família errada. E isso que você está fazendo, está trazendo para você uma frieza cada vez maior espiritual. Está fazendo, sabe, criar uma casca em você. E essa casca que está criando em você não vai permitir que o Espírito Santo governe você e haja na tua vida. Sabe, queridos, hoje é muito comum a gente olhar para pessoas que antes eram fervorosas com Deus, né? Talvez você seja uma delas, sabe, que era fervoroso quando você, né, aceitou Jesus, o teu primeiro amor, você tinha um fervor, sabe, você tinha uma vida separada, você tinha alegria, você tinha amor, você tinha misericórdia, você era sensível à dor do teu irmão, você era uma pessoa que andava segundo a palavra, mas o tempo foi passando e agora você vive uma vida espiritual frustrada, tua fé já é manca, você já não tem tanta esperança, você já não consegue mais arrumar tempo para orar, você já não tem nem vontade mais, você já não quer nem conversar com as pessoas, com os irmãos na fé, porque você acha que eles vão falar alguma coisa que você não quer ouvir, porque você não aceita correção, você acha que já sabe tudo. Talvez não seja você, talvez você conheça alguém, talvez seja alguém da tua casa, da tua parentela, que esteja vivendo nessa situação. Que esteja vivendo, sabe, dessa forma, que chegou a esse ponto, ou que talvez está quase chegando, porque, sabe, questiona Deus, não concorda com o que Deus faz, sabe, fica aí questionando a Deus. E na nossa caminhada, queridos, nós vivemos no mundo, o mundo jaz no maligno, e nós vivemos aqui, a palavra diz que no mundo teríamos aflições. Então na nossa caminhada a gente vai encontrar vários obstáculos, nós vamos encontrar várias aflições, e esses obstáculos muitas vezes impostos pelo diabo. Muitas das vezes os obstáculos, as aflições são impostas pelo mundo, mas muitas das vezes, querido, é imposto por nós mesmos, pela nossa própria carnalidade, pela nossa forma de agir, porque não deixamos o Espírito Santo agir em nós. E isso vai acontecendo, o tempo vai passando, e a gente começa a achar que pode chegar ao mesmo objetivo, a gente acha que pode mudar as regras, a gente acha que consegue, a gente acha que pode, a gente acha que pode ajustar Deus para o nosso estilo de vida, e nos esquecemos, queridos, que Deus não se ajusta ao nosso estilo de vida. É nós que devemos nos moldar aos seus mandamentos, à sua palavra.
Então para de questionar Deus. Seja um quebrantado, contrito de espírito. Seja humilde, teme a Deus. Sabe, tenha esse coração quebrantado e contrito. A palavra diz que Deus não despreza esse coração. Sabe, o Espírito Santo está falando com você, ele está falando conosco, ele está abrindo os nossos olhos para a verdade da palavra. Sabe, queridos, nós precisamos, porque ele está abrindo nossos olhos para nos convencer de que a gente tem que viver uma vida dependente de Deus e não viver uma vida independente dele. Nós temos que viver uma vida dependente de Deus em tudo, nos nossos caminhos, e não independente, vivendo os nossos próprios caminhos. E isso requer de nós um arrependimento profundo, gerado pelo próprio Deus, sabe, gerado pelo Espírito Santo, sabe, porque quando nós temos esse arrependimento profundo, gerado pelo próprio Deus, isso vai tomar conta de nós de uma forma que a gente vai querer a cada dia morrer mais para nós mesmos e fazer somente a vontade do Pai. Então, meu amado, pense nisso. Você precisa ter um coração quebrantado. Nós precisamos ter esse coração quebrantado. Vamos fazer isso, vamos obedecer. Não vamos ser ouvintes, não. Vamos ser praticantes da palavra de Deus. Isso é obediência, em nome de Jesus. Amém? Deus maravilhoso, Paizinho querido, te louvo e te agradeço pela tua palavra, que não volta vazia, que vem e fala profundamente, papai, ao nosso coração. Papai, estamos aqui, eu e essa multidão, e te agradecemos pela tua palavra, que vem falar na nossa vida, que vem nos despertar, que vem nos instruir, que vem nos acordar, que vem nos nutrir, que vem nos ensinar. Paizinho, nós te louvamos e nós te agradecemos por este amor tão grande, porque só um Deus misericordioso, amoroso, sabe, cheio de perdão, esse Deus maravilhoso, que nos dá a oportunidade dia após dia, para que a gente seja praticante da palavra, para que a gente venha te agradar e que nos ajude a cada instante. Eu sei que o Senhor nunca nos deixa só e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.